Bom dia, pessoal. Então, para dar continuidade à série de vídeos que eu venho gravando, hoje eu vou falar sobre educação. Nós vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre educação no Brasil, educação no mundo, países que mais se desenvolveram, se existe correlação entre desenvolvimento econômico e social com educação, nível de escolaridade e por aí vai. Você gosta do tema? Me acompanha e vamos ver isso juntos, tá ok? Vou trocar de tela para que eu possa compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto. Então, o que acontece em relação a esse tema, educação? A educação ela é aceita internacionalmente como um fator fundamental para o desenvolvimento de um país. E quando a gente fala que ela é um fator fundamental para o desenvolvimento de um país, eu não quero dizer com isso que o país, ao se desenvolver no quesito educação, ele se desenvolve também com a mesma proporção em todos os outros quesitos. Na verdade, a relação é assim. Todos os países que se desenvolveram muito, eles investiram pesadamente em educação. Mas nem todos os países que se desenvolveram, que investiram pesadamente em educação, se desenvolveram igualmente, né? Alguns países investiram muito em educação e tiveram um desenvolvimento PIB, IDH menor do que outros. Então, educação é um item determinante para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento de um país, mas não é o único fator, tá? A maneira como o dinheiro é usado na educação, como ele é investido, etc. e tal, ela é fundamental também. Então, a educação básica, né, ela é tida na maioria dos países desenvolvidos não apenas como um direito, mas ela é também uma obrigação do Estado, né? E ela se tornou um tema central para o desenvolvimento nacional, especialmente nos últimos 200 anos. Como nós vamos ver em outros gráficos, em alguns gráficos ali para frente, os países que se desenvolveram nos últimos 200 anos são os países que que investiram em educação e pesquisa e desenvolvimento, etc. e tal. A educação secundária e de terceiro grau também sofreu significativo incremento ao longo dos anos. A pobreza e a falta de educação são indicadores que, via de regra, andam juntos. Não quer dizer que todo país pobre, ele obrigatoriamente... Na verdade, o que acontece é o seguinte: todo país pobre desempenha mal em educação. Mas a mesma coisa que eu tinha falado agora para país rico vale para cá. Quer dizer, mas não é porque um país é pobre que ele desempenha mal. Eu posso ter países mais pobres ou países com a mesma riqueza, com a mesma produção de riqueza, desempenhando muito melhor do que outros em educação. Então, a pobreza e a falta de educação são indicadores que andam junto, apesar de haver outras coisas que influenciam. Considerando as experiências internacionais, a educação tende a ser financiada em boa parte pelo Estado. E aí eu queria fazer uma parte aqui para falar sobre algumas questões assim, né? As pessoas, principalmente nós, assim, brasileiros normais, né, que temos uma visão muito do Estado com base no que a mídia propaga, nós temos que tomar cuidado porque o Estado brasileiro ele é extremamente ineficiente em algumas áreas, extremamente ineficiente. Mas nem por isso ele tem que ser um Estado privatista, por exemplo, que privatiza tudo, que coloca tudo na mão da iniciativa privada. Algumas áreas, elas são completamente estratégicas. Então, por exemplo, educação básica. Educação básica você não tem que cobrar do cidadão. Saúde você não tem que cobrar do cidadão. Você tem que dar para o cidadão. Você tem que tirar isso no imposto. E aí depois nós vamos ver o seguinte: os países de primeiro mundo e capitalistas e muito desenvolvidos e muito ricos têm uma política de investimento em educação e em direitos básicos fundamental. Então o Estado ele banca a escola, ele banca a creche, ele banca a saúde, ele banca tratamento e por aí vai. E isso é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade e de uma população. Ok, nem sempre os países que investem em educação conseguem o melhor desenvolvimento. Eu já falei sobre isso. Nem todo país que investe em educação se desenvolve igualmente, mas todo país desenvolvido investiu pesadamente em educação. Eu já tinha falado sobre isso.
E aí a alfabetização, ela é um indicador-chave na avaliação de educação de uma população. Então, quanto mais alfabetizada é uma população, melhor ela é nos quesitos, nos indicadores que medem educação. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, eu vou colocar o pointer aqui, de como que era usar slide, tela, peraí. Não, aqui ó, apontador laser. Tá aqui ó, isso aqui é para a gente ter uma ideia de como que era organizada essa questão da alfabetização, né? Número de pessoas alfabetizadas ao longo da história. Então, olha aqui ó, em 1800... A parte azul que está aqui é a parte alfabetizada. E a parte vermelha, ou sei lá, cinza não, esse cor de terra aqui, é a parte que não foi alfabetizada. Então, em 1800, eu tinha só 12% da população alfabetizada, ao passo que eu tinha 88% da população não alfabetizada. Depois isso foi sofrendo queda. Em 1900 isso sofreu uma grande queda, isso aqui população mundial. Quando foi 1950 eu tive uma curva assim bem descendente com uma tendência de maior alfabetização das pessoas, até que em 2016 os números praticamente invertem. 86% da população mundial é alfabetizada, ao passo que 14% só não é alfabetizada. Isso aqui é para a gente ter uma ideiazinha um pouco sobre como que se distribui a questão da educação e anos de escolaridade ao redor do mundo. Então, quanto mais azul escuro está um país, mais alfabetizada é a sua população. Quanto mais azul claro está um país, menos alfabetizada é uma população. E não por acaso, os países que são mais claros são os países de terceiro mundo. Então você vê que o Brasil ele está aqui no azul um pouco claro, não chega a ser um azul claro. O Peru também está com azul um pouco claro. O México está aqui ó, com azul um pouco claro. E a Europa, e Estados Unidos, e Canadá, e Austrália, todos com azul muito escuro. Então o Brasil, em 2010, 90,4% da sua população era alfabetizada. Nos Estados Unidos, em 2003, 99% da sua população era alfabetizada. No Canadá, em 2003, 99%. E na Europa, de 98% a 99% em 2011. Então você vê, essa questão da alfabetização em países de primeiro mundo é praticamente assim, todo mundo é alfabetizado, não tem quem não é alfabetizado. E apesar de a alfabetização ela estar aumentando, né, em todos os países do mundo, o desempenho dos países é diferente. Vamos ver aqui. Então aqui é a projeção da população sem educação formal ao longo dos anos. Até aqui, então, esse gráfico deve ter sido elaborado, acho que com base em dados de 2018. Então vamos considerar que até 2020 eu estou trabalhando com números reais, daqui para frente é projeção. Então você vê a Índia, né? A Índia tinha 60% da sua população não alfabetizada em 1970. E esse número ele veio decrescendo, e ela deve chegar a uns 12% ou 14% aqui em 2050. A China, olha que interessante, a China começou em 1970, ela estava bem pior do que o Brasil. Ela tinha 40% da sua população não alfabetizada, ao passo que o Brasil tinha 30%. E aí a China veio melhorando. Quando deu 1990, a China nos ultrapassou e passou a ter um desempenho muito melhor do que o Brasil dali para frente. Cuba é engraçado, né? As pessoas têm muito preconceito com Cuba e tal, mas olha aqui, Cuba de 1970 para frente, Cuba sempre alfabetizou 100% da sua população. Cuba bate junto com a Alemanha e junto com os Estados Unidos. Nós perdemos para a China, perdemos para o Chile e perdemos para a Argentina. Outra coisa interessante, se vocês viram lá nos outros vídeos, via de regra, nos indicadores de desenvolvimento ou diversos que sejam eles, o Brasil sempre apanha do Chile e sempre apanha da Argentina, quase sempre. É uma coisa ou outra que a gente consegue ganhar deles. E aqui não é diferente. Os dados do próximo gráfico foram mensurados com base no número de crianças. O que nós vamos ver agora tem a ver com o número de crianças matriculadas na escola primária.
O crescimento nas taxas de matrícula entre países em desenvolvimento foi alcançado após considerável investimento dos governos federais em educação básica, que é aquilo que eu tinha falado mais cedo. Ou você investe em educação básica ou a coisa não anda e não vai. Então aqui, ó, olha que interessante isso aqui. Matrículas em escolas primárias de 1820 a 2010. Então você olha que o Japão, quando deu 1850, olha como que o Japão já tinha mais de 25% de matrícula em escola primária. E aí ele foi crescendo, quando foi antes de 1900 ele já tinha 60%, e ele chega no 100% praticamente em 1900. O Chile, o Brasil, olha aqui, ó. O Brasil vem desempenhando pior do que o Chile desde muito tempo, desde lá de trás, desde o começo, na verdade, dessa série histórica. O Chile vem muito melhor do que o Brasil e sobe e encosta lá no Japão. O Brasil ele tem um desenvolvimento tardio comparado com os outros países do mundo. Ele vem aqui pouca matrícula, e ele começa a pegar pé aqui em mais ou menos 1935, 1940, vai subindo, dá uma caída e depois sobe exponencialmente a partir de 1950. E aqui a China, né? A China é um outro país que é interessante a gente sempre estar analisando, porque a China sempre também está nos passando. A China sempre começa atrás da gente nos indicadores e depois de pouco tempo ela está nos passando, depois de algum tempo ela está nos passando. E aqui não foi diferente, quer dizer, quando foi em 1950, a China ultrapassou o Brasil e foi embora, né? O Brasil continuou crescendo, mas a China ela ultrapassa o Brasil em 1950. Depois o Brasil ultrapassa a China de novo aqui, ó, e depois a China iguala com o Brasil lá em cima. Os países de primeiro mundo, eles aumentaram fortemente os anos de escolarização desde o início do século XX. Os países subdesenvolvidos, eles aumentam os anos de escolarização a partir dos anos 60 e 70. Ou seja, nós temos um gap de 60, 70 anos entre o que um país de primeiro mundo faz e o que um país de terceiro mundo faz. Olha isso aqui. Média de tempo de alfabetização por país desde 1870. Então olha aqui o Reino Unido. Olha como que o Reino Unido ele já começa melhor do que todo mundo e ele cresce consistentemente ao longo dos anos, chegando aqui a praticamente 12 anos, 12,9 anos para ser mais exato, de tempo médio de escolarização. Olha que interessante o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país também que a gente tem que olhar com muita atenção, porque a Coreia do Sul está fazendo a coisa certa. Ela está encostando em países de primeiro mundo e hoje ela já você já pode falar que a Coreia do Sul é um país de primeiro mundo. Mas olha de onde que ela saiu. Olha aqui, ó. A Coreia do Sul, vamos considerar aqui o Brasil é de azul. A Coreia do Sul, quando foi em 1915, ela já nos ultrapassou. E olha como que foi o nosso desenvolvimento. Nós somos esse azul aqui, ó. Olha como que foi o nosso desenvolvimento e olha como que foi o desenvolvimento dela. Quer dizer, o desenvolvimento da Coreia do Sul é muito mais vigoroso do que o do Brasil. O desenvolvimento da China, a China nos ultrapassa em 1970, mais ou menos. O México também nos ultrapassa. Então, quer dizer, nós temos que fazer o dever de casa, né? Vários outros países estão se saindo melhor do que a gente. E aqui é só para a gente ter uma ideia da média de tempo de alfabetização. Então aqui, ó, quanto mais claro, menor a média. Quanto mais escuro, maior a média. Não por acaso, os países mais escuros são os países mais desenvolvidos e os países mais claros são os países menos desenvolvidos. E aí existem outras questões, que uma delas é a qualidade da educação. Isso é fundamental, a gente precisa mensurar isso também, porque quando a gente pensa em educação, não adianta só pôr dinheiro. Você tem que pôr dinheiro e colher os resultados. Ou seja, os alunos têm que ir bem nas provas, né, nos testes. Então, os países desenvolvidos ele possuem um resultado nos testes mais robusto do que os países em desenvolvimento. Vale a pena destacar o desempenho do Japão, Estados Unidos, Singapura e China. Vamos ver aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a média de resultado, o desempenho escolar, versus o PIB per capita por país desde 2015. Olha que interessante isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui o PIB per capita, por exemplo. Com um PIB per capita de mais ou menos $8.000, a Índia desempenha, ela tem uma média de resultado na avaliação aqui, um pouco abaixo de 400. O Vietnã, com quase o mesmo PIB per capita, olha a diferença, ele vai para cima de 500. Agora, pegando aqui mais próximo do Brasil, vamos pegar a China. A China e o Brasil,
Eles têm o China, Brasil, México, Argentina, eles têm um PIB per capita muito próximo. Mas olha a diferença no desempenho. O Brasil ele faz uma nota de 408. O México já faz uma nota próxima de 450. A Argentina faz uma nota de 430. E a China faz uma nota próxima de 550. Ou seja, com a mesma quantidade de dinheiro investido em educação, esses países vêm conseguindo desempenhar muito melhor do que a gente. Então não é uma questão só de grana, é uma questão de grana, da aplicação da grana e de outras políticas públicas que façam com que isso vire resultado efetivamente no desempenho desses alunos. Nem sempre o maior investimento, né, indica o melhor desempenho, eu já falei isso. Países que investem pouco podem conseguir melhores resultados, pouco entre aspas, né? Então aqui é só para a gente ter uma ideia. Gasto total do governo em educação de 1970 a 2015. Então olha aqui, Cuba. Cuba é o país que mais investiu em educação desses aqui que eu peguei. Depois a gente tem a Bolívia indo melhor do que o Brasil. Você percebe aqui, a Bolívia em 2000, ela investia na faixa uns 5% em educação. O Brasil é esse aqui, Então o Brasil aqui, ele encosta na Bolívia nos anos 2000 e ele só vai ultrapassar a Bolívia mais ou menos em 2008, por aí. Aí aqui eu tenho o Reino Unido, quer dizer, olha que coisa interessante. A Coreia do Sul, Reino Unido e os Estados Unidos investem menos em percentual do PIB do que o Brasil, ao passo que eles estão infinitamente melhores do que a gente. Então, não é só uma questão de colocar dinheiro, tá? É uma questão de saber como fazer com esse dinheiro aplicado. E aí, quais são as conclusões disso tudo que a gente está falando? Primeiro, investir em educação é uma condição básica para ter desenvolvimento econômico e gerar riqueza de forma sustentável. Não tem desenvolvimento econômico se não tiver investimento pesado em educação. Segundo, países que investiram pesadamente tiveram melhores resultados. Isso também ficou provado aqui. O desenvolvimento econômico ele não pode ser explicado pela variável educação apenas. Ela é uma variável muito importante, mas ela você não pode correlacionar e falar que uma obrigatoriamente anda junto com a outra. Mas a educação, por outro lado, foi uma política pública em todos os países que se desenvolveram. Não tem um país que se tornou desenvolvido sem investir pesadamente em educação. E investir muito não significa colher bons resultados. Então, a conclusão do vídeo de hoje é essa. Eu queria convidar vocês, se vocês gostaram do debate, se inscrevam no canal. Eu vou estar colocando isso aqui no YouTube, vou colocar também no Facebook e tal. Vou colocar aqui embaixo aqui os endereços das redes sociais. Se inscreva no canal, recomenda para outras pessoas, compartilha, enfim, faz aquele pacote youtubístico, como o pessoal fala, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Abraço.